Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai conectar uma aplicação Spring Boot a um banco de dados. A gente vai começar entendendo o que é Spring Data JPA. Depois a gente vai criar uma base de dados e definir as propriedades de conexão na nossa aplicação. Vamos implementar a entidade e o repositório. Vamos pegar a aplicação que a gente construiu em vídeos anteriores e vamos remover os mocks que a gente usava até então. E vamos conectar esses mocks ao banco de dados. Ao invés de a gente apontar para os mocks, a gente vai apontar para o banco. Enfim, vamos fazer todo esse refactoring, depois a gente vai executar a aplicação e testar. E para fechar o vídeo, a gente vai substituir as annotations que a gente usava até então, que é o request mapping, por annotations específicas para cada verbo, como por exemplo get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping e por aí vai. Beleza? Então vamos colocar isso em prática e vamos entender o que efetivamente é o Spring Data JPA. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre o que é o Spring Data. O Spring Data JPA é um projeto inovador do ecossistema Spring que busca simplificar o acesso a dados em aplicações Java, aproveitando a robustez da API Java Persistence API, ou simplesmente JPA. Seu principal objetivo é facilitar a manipulação de dados em bancos relacionais, permitindo que os desenvolvedores se concentrem mais na lógica de negócios do que nas complexidades do acesso a dados. Antes do advento do Spring Data JPA, o desenvolvimento com JDBC ou Hibernate representava um desafio significativo. Com o JDBC, a necessidade de escrever código extenso e repetitivo para estabelecer conexões, executar consultas e gerenciar transações tornava o processo trabalhoso e propenso a erros. Com o Hibernate, apesar de algumas simplificações, ainda havia a necessidade de se preocupar com a configuração de mapeamentos e a construção de queries em HQL, ou Hibernate Query Language, que mais tarde se tornou o JPQL, de JPA Query Language. O Spring Data introduz o conceito de repositórios, que são interfaces que encapsulam as operações básicas de persistência, ao invés de escrever código repetitivo para cada operação de CRUD, ou Create, Read, Update e Delete. Os desenvolvedores podem simplesmente estender a interface repository e herdar métodos padrão que realizam essas operações. Essa abordagem economiza tempo e promove a manutenção de um código mais limpo e legível. Uma das inovações mais significativas do Spring Data JPA são os métodos de consulta baseados em nome, conhecidos como Query Methods. Com esses métodos, o framework interpreta automaticamente a intenção de consulta com base nas convenções de nomenclatura. Por exemplo, ao criar o método FindByName, o Spring Data JPA busca entidades com base no valor do campo nome, eliminando a necessidade de construir consultas SQL complexas. Além dos métodos de consulta, o Spring Data JPA também oferece suporte para JPQL, ou Java Persistence Query Language, e a Criteria API. O JPQL é a linguagem de consulta orientada a objetos que permite interagir com entidades em vez de tabelas, proporcionando uma forma mais intuitiva de escrever consultas. Por outro lado, a Criteria API permite a construção programática de consultas dinâmicas e é útil em cenários onde os critérios de busca não são fixos. Outro aspecto importante do Spring Data JPA é a integração com o gerenciamento de transações do Spring. Anotações como @transactional automatizam o início e o término de transações, garantindo que operações sejam tratadas como uma unidade atômica. Essa automação melhora a segurança e a integridade dos dados, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em aspectos críticos da aplicação. Outro ponto importante é que o Spring Data JPA também fornece suporte embutido para paginação e ordenação, características essenciais em aplicações que lidam com grandes volumes de dados. Com a interface Page and Sorting Repository, é possível recuperar uma página
específica de resultados e aplicar ordenação de forma simples e direta, permitindo que os desenvolvedores criem interfaces de usuário responsivas e eficientes. A capacidade de registrar informações sobre quem criou ou atualizou uma entidade e em que momento isso ocorreu é uma característica valiosa em muitos cenários de aplicações empresariais. O Spring Data JPA facilita a auditoria automática utilizando annotations como created date e last modified date, garantindo que a integridade dos dados seja mantida e que o histórico das operações seja facilmente acessível. No fim das contas, isso acaba complementando o papel do Git, ou do GitHub e do repositório de código remoto. A integração do Spring Data JPA com o Spring Boot torna a configuração e o uso dessa tecnologia ainda mais acessível. O Spring Boot permite que os desenvolvedores configurem rapidamente suas aplicações através de propriedades simples no seu Application Properties ou, como a gente faz no nosso caso, através do Application YAML. E isso elimina a necessidade de configurações complexas, permitindo que as equipes comecem a trabalhar em seus projetos de forma quase imediata. Resumindo, o Spring Data JPA representa um avanço significativo em relação às abordagens anteriores de acesso a dados, como o JDBC e o Hibernate. Ele simplifica a criação e execução de operações de banco de dados, promove boas práticas de desenvolvimento e minimiza a quantidade de código repetitivo. Com sua flexibilidade, suporte a consultas complexas e integração com o Spring Framework, o Spring Data JPA se estabelece como a escolha ideal para desenvolvedores que buscam construir aplicações Java robustas e escaláveis, permitindo que se concentrem no que realmente importa, a lógica de negócios. Beleza? Então é isso. Na próxima aula, a gente vai começar a entender como funciona o Spring Data JPA na prática. A gente vai primeiro criar a nossa base de dados e vamos estabelecer as propriedades de conexão e vamos ligar a nossa aplicação a essa base de dados. Então, até lá! Fala pessoal, beleza? Até agora a nossa aplicação está se comunicando com o serviço, só que não está persistindo nada em banco de dados. São apenas mocks por hora. E o objetivo dessa aula é a gente começar a se preparar para conectar a nossa aplicação a uma base de dados. A primeira coisa que a gente precisa, evidentemente, é criar essa base de dados. Para isso, a gente vai abrir o ReiDSQL. Aqui já estou conectado, vou desconectar só para mostrar para vocês como é que é. Aqui você cria uma nova conexão e aí você define os parâmetros, né? O ReiD serve para trabalhar com MariaDB, MySQL, Postgres, enfim, vários tipos de bancos de dados diferentes que você pode visualizar aqui. No caso, a gente vai usar MariaDB ou MySQL. Como o MariaDB é um fork do MySQL, vai funcionar sem nenhum problema. Aqui você vai setar seu usuário, root e a senha que você definiu na hora que você instalou o MySQL Server. A porta é 3306 e os bancos de dados que você quer desconectar. Como eu tenho mais bancos de dados na minha máquina, eu coloquei esse daqui para filtrar e vou estabelecer a conexão. Ok, tem um banco de dados apenas, né? Eu filtrei só por ele para poder ficar mais fácil, para não aparecer outros bancos aqui e confundir vocês. Você vai clicar com o direito, Create New Database, e aí você vai definir o nome do banco de dados. Eu vou até a nossa aplicação. Vamos abrir o POM da nossa aplicação. E vai ser praticamente esse mesmo nome aqui. Ok, vamos voltar até a home e a gente vai modificar algumas coisas. Onde está o hífen, eu vou colocar underline, hash with Spring Boot. E aqui, esse em Java Erudio, vou colocar só Erudio para ficar menor o nome e ficar mais fácil da gente setar esse nome depois. Ok, já criou o banco, só que não atualizou aqui a árvore de bancos de dados. Só eu executar um refresh e aqui está o nosso banco. Ele não tem nenhuma tabela, nada, nenhuma estrutura definida ainda. Só existe o banco pronto e a gente pode começar a usar ele e criar tabelas e tudo mais. Agora que a gente definiu isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar a dependência que nos permite trabalhar com Spring Data.
porque até o momento a gente tem as dependências do Spring Boot, mas só para Spring Web, o DevTools e, enfim, ferramentas que ainda não nos dá suporte a banco de dados. Vou duplicar isso daqui. Org Spring Framework Boot. Spring Boot Starter, ao invés de web, vai ser Data JPA. E era isso, já está definido. Uma das dependências que a gente precisa, a outra é a dependência do MySQL. Como que você vai definir a dependência do MySQL? É bem simples. Você pode vir até o Google e pesquisar por MySQL Dependency Maven. Ok, e aqui aparece o MySQL Connector Java. Vamos clicar sobre esse cara. E aqui ele me fala que esse artefato foi movido para MySQL Connector J. Então, mudou o nome de pacote. A gente vai clicar nisso daqui e já vai migrar para lá. E aqui tem as versões disponíveis. Tem a 9.10, 9.00, enfim. E da 8.2 para baixo existem vulnerabilidades. Então, não é recomendável que você utilize essas versões, especialmente se for em produção. Então, vamos clicar nessa primeira opção aqui. Tem o código para Gradle, Gradle Short, Gradle Kotlin, SBT, Ivy, Grape, Leiningen e Builder, e por aí vai. E aqui é o que importa para a gente, é isso daqui. Quando eu clico, ele já copia para a memória. Vamos para o IntelliJ e a gente vai adicionar essa dependência. Vou colocar essa dependência logo abaixo do Spring Data JPA. Ok, eu acredito que ele já vai falar para tirar essa versão aqui, porque o Spring Boot deve gerenciar essa versão. Ele não fala, mas a gente pode tentar fazer isso, né? Ctrl Y para remover essa linha. E assim a gente deve pegar as dependências recomendadas pelo Spring Boot. Vou mover o DevTools para baixo dos testes. Ok, a gente moveu as dependências do DevTools para baixo de todas as dependências. Né? Então, mais ou menos a lógica que eu costumo usar é o seguinte. As dependências do Spring eu coloco elas primeiro. Depois eu coloco as dependências de teste. E por fim, alguma dependência como a do DevTools. E aqui no meio eu coloco as dependências de terceiros. Por exemplo, uma SQL, Dozer, ou se você usar um Orica ou MapStruct, enfim, esse tipo de biblioteca que não é gerenciada pela Spring. Ok, adicionamos a dependência. Agora falta o que, pessoal? Falta a gente adicionar. Aqui a gente precisa especificar o escopo desse cara, né? Scope Runtime, ou seja, quando compilar, esse cara tem que ir junto, senão não vai executar. Agora, a gente vai para o nosso arquivo de configurações, src main resources application.yaml. E aqui tem uma propriedade já, que é Spring Application Name, que ele definiu quando a gente começou a construir o projeto. E está no formato de properties, então a gente tem que formatar isso daqui no formato de YAML. E no formato de YAML você coloca 2 espaços. Aí, beleza. Aqui, pessoal, existe um detalhe, é que se você misturar tabs e espaços, o seu YAML não vai ser interpretado corretamente. Então, você precisa seguir um padrão. Se você fugir do padrão, não vai funcionar. Abaixo de Application, a gente vai adicionar Data Source. Ok. Driver Class Name. E aqui a gente especifica qual é o driver que a gente vai utilizar. Como a gente está trabalhando com MySQL, vai ser o com.mysql.cj.jdbc.driver. Ok, agora vem a URL de conexão.
que é o endereço do nosso banco de dados. Então, vamos definir aqui o URL jdbc mysql não interrogação, // localhost 3306 / o nome do banco, e aqui eu recomendo que você copie do nome do banco para poder não ter erro, edit, Ctrl C, cancel e colo aqui o nome do banco. Ok, existem outras propriedades que a gente precisa adicionar, e uma delas é o use time zone. Eu usei minúsculo aqui, tá, pessoal? Igual a true. E uma outra propriedade é o server time zone, que vai ser igual a UTC, para poder pegar o time zone correto. O nome do usuário vai ser username, né? Root. E a senha vai ser, no meu caso, admin123. No seu caso, vai ser o que você definiu quando você estava instalando o MySQL. Evidentemente que se for em produção, não recomendo você colocar uma senha tão fraca quanto essa. Depois de Data Source, a gente vai colocar as configurações do JPA. Então, JPA, Hibernate, DDL Auto e a gente vai colocar Update. Existem várias possibilidades de DDL. A gente vai ver quais que a gente pode utilizar. Vamos para o browser e vamos ver um pouco a respeito disso. Vamos colocar aqui Possible Velois Hibernate DDL Auto. Ok, e a gente vai acessar essa segunda opção aqui. E a gente tem essas opções. A gente tem Validate, que valida o esquema e faz alterações do banco de dados. Create Only, que vai apenas criar o banco de dados. Drop, que vai deletar o banco de dados e vai começar de novo. Update, vai atualizar o banco de dados. Create, vai criar o banco de dados e vai destruir os dados prévios. Create Drop, vai deletar o banco de dados enquanto a Session Factory estiver explicitamente fechada. E isso que acontece quando a aplicação é parada. E None, não faz nada com o banco de dados e não faz nenhuma mudança no banco de dados. No nosso caso, a gente vai usar essa update. Então, vamos copiar isso daqui. Eu vou deixar esse link aqui para vocês nos recursos. Aí, se você quiser estudar um pouco mais a respeito, fica a seu critério. Já definimos como update, né? E agora, voltando, Properties, Hibernate, Enter, Dialect, e aqui a gente vai definir o dialeto que o MySQL usa. A gente sabe que o SQL é mais ou menos padrão, a maioria dos bancos são muito similares, assim, uns 80% similares, mas existem algumas coisas que fogem do SQL ANSI. Então, a sintaxe não é exatamente igual em todos os bancos. O MySQL tem suas particularidades, a Oracle tem outras, o SQL Server tem outros, o Postgres também. Enfim, cada um tem uma ligeira diferença. E por isso a gente precisa dizer para o banco, dizer para o Hibernate e para o JPA, que por consequência vai dizer para o Spring Data, como ele vai conversar com o banco de dados, qual a linguagem, qual o dialeto que ele vai usar para conversar com o banco de dados. Então, vou pegar isso daqui, Hibernate Dialect, e a gente vai até o Google e vamos pesquisar qual Hibernate Dialect for MySQL. E aqui tem essas respostas.
Essa resposta aqui é de 2021, né? Então tem a resposta de 2018, foi editada em 2021. Beleza, podemos copiar isso daqui e setar no nosso projeto. Ok, vamos dar um espaço, colar aqui e era isso. Vamos voltar no mesmo alinhamento de Properties. Show SQL, que vai ser igual a false. Esse show SQL, pessoal, você vai habilitar ele quando você tiver problemas em modo debug. Para que você vai habilitar esse cara? Você vai habilitar esse cara para investigar o log, porque aí ele vai mostrar o SQL gerado e você vai ter possibilidade de investigar o que está acontecendo. Beleza, está me preocupando esse dialect aqui, mas eu acho que não está errado, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar o YAML inteiro e vamos procurar por um YAML Validator. Só para ter certeza de que a gente não está inserindo nenhum caractere ali que está incorreto. Validate YAML e está falando que é um YAML válido. Bom, pode ser que essa propriedade tenha sido removida, alguma coisa, ou simplesmente esse plugin não está pegando. Vamos ver o que ele está sugerindo aqui. Ele está falando que essa propriedade não é definida. Enfim, vamos deixar assim. Se a gente tiver algum problema, a gente volta e corrige. Com isso aqui, possivelmente, a gente já vai conseguir estabelecer a conexão com o banco de dados. Então, vamos executar a aplicação. Se não acontecer nada de diferente no log, significa que funcionou. Bom, aparentemente, a nossa aplicação subiu sem nenhum problema. Aqui a gente só tem logs de info. E aí está. Então, cat inicializou e tudo dentro da normalidade. Então, significa que a nossa aplicação está em execução. Se você está na dúvida, você pode vir até o Postman e fazer uma requisição para ela. Vamos fazer um find all. Ok. Então, a nossa aplicação está em execução. Perfeito. Agora, o que falta para a gente integrar a nossa aplicação ao banco de dados? A gente já criou o banco, definimos as propriedades de conexão e a gente precisa definir as nossas entidades, que são os objetos que vão se comunicar efetivamente com o banco de dados. As entidades e os repositórios. E depois a gente pode integrar o repositório ao serviço e esse, por consequência, com o controller. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai efetivamente conectar a nossa aplicação às tabelas do nosso banco de dados. A gente só se conecta ao banco de dados, mas não especificamente às tabelas que existem no banco, ou melhor, que a gente vai criar no banco. Se você conferir aqui, no person service, você tem o @service. Se você vier no controller, você tem o @hashController, request mapping, e é através dessas annotations que o Spring sabe que ele tem que gerenciar esses caras aqui e que eles fazem parte do contexto do Spring e ele precisa carregar eles quando ele estiver inicializando a aplicação. Da mesma maneira, o Hibernate e, por consequência, o Spring Data JPA precisa saber quais classes ele tem que considerar na hora que ele estiver criando o pool de conexões com o banco de dados. E para fazer isso, ele vai vir no model e vai conferir algumas annotations que tem nesse model. No nosso caso, não tem nenhuma annotation, então ele não vai vincular essa tabela aqui a nada no banco de dados. E como que a gente faz esse mapeamento? É bem tranquilo. A gente vai vir aqui no person e vamos começar adicionando um @entity do Jakarta Persistence. Ok, abaixo do @entity, você vai definir o @table. Quando o nome da tabela é igual tanto na entidade quanto no banco de dados, você não precisa colocar, é opcional. Mas, no nosso caso, a gente vai definir para que você saiba que, quando for diferente, você tem que especificar. E a gente vai definir aqui person. Ok, então com isso a gente já tem a primeira entidade
vinculada ao banco de dados. Agora a gente tem que mapear os atributos dela. O primeiro atributo que a gente tem é o @id, também do Jakarta Persistence. Você sempre vai importar do Jakarta Persistence. Se por um acaso você estiver trabalhando em algum projeto legado e encontrar Javax Persistence, é o mesmo conceito. Antigamente a gente usava Javax Persistence, @id, @entity, @table e por aí vai. Só que essa biblioteca é proprietária da Oracle, então a comunidade criou o Jakarta Persistence, que faz a mesma coisa e é totalmente compatível. Esse ID, pessoal, a gente tem que dizer qual é a forma de geração do ID que a gente vai adotar. E a gente vai adotar o Generated Value do Jakarta Persistence também. A maioria das annotations que você vai usar para mapear entidades são do Jakarta Persistence, para não dizer que todas são. E aqui você vai definir a estratégia. Você vai passar o Generation Type. Não vai ser auto, vai ser identity, para ele incrementar de um em um os nossos IDs. Beleza. Agora, pessoal, vem o atributo column. O ID, eu não preciso especificar que ele é um atributo column. Quando eu já coloco o @id, o Hibernate já sabe que ele é uma coluna. Agora, os demais, especialmente quando o nome das colunas for diferente em relação ao banco e ao que está mapeado aqui, então você precisa definir. No nosso caso, como a gente vai definir em algumas, a gente vai definir em todas. @column do Jakarta Persistence e a gente vai definir o nome. O primeiro nome vai ser o first name e, claro, a gente precisa passar aqui name, né? Que vai ser igual a first underline name. Ok, esse cara não pode ser nulo. Se for nulo, vai dar uma exceção. Então, a gente adiciona um nullable false. E também não pode ser um nome muito grande, senão vai dar problema e não vai conseguir persistir no banco de dados. Então, vamos adicionar aqui um length de 80. O default é 255. Beleza, com isso a gente mapeou esse cara e já adicionou o tamanho máximo e que ele não pode ser nulo. Vamos para o last name. E aqui a gente vai mudar só o LA de last name. O resto a gente pode manter da mesma maneira. Agora vem o address. Aqui a gente não vai especializar, pessoal. Se fosse um curso de Hibernate e de banco de dados, então a gente teria que especializar isso daqui. Mas no caso, o address, eu vou deixar apenas address como texto mesmo. E o nome do banco vai ser exatamente igual. Então, eu não preciso passar o atributo name. Quando eu não passo, ele entende que o nome é igual no banco e na nossa entidade. Ele também não pode ser nulo e o tamanho dele pode ser algo como 100 caracteres. Depois a gente tem o gender. Esse cara não pode ser nulo. O tamanho pode ser bem menor que isso, pode ser female, male, 6. Então, 6 caracteres são suficientes para a gente. E é isso, está definido o mapeamento da nossa entidade. Só que ainda não é o suficiente para que a gente se conecte ao banco de dados. Com isso aqui, ele já sabe que essa entidade representa uma tabela no banco, mas eu ainda não consigo acessar os dados dela. Para acessar os dados dela, eu preciso criar um repository, pessoal. E, inclusive, aqui, ó, eu estava vendo, a gente criou esse cara fora de um pacote, né? A gente colocou ele no pacote raiz de BR com Erudio. E ele tem que ficar no pacote Services. Refactor, Move Class. E aqui, BR com Erudio, Services. Refactor. Yes. Ok, ele moveu ela para cá. E agora a gente vai adicionar os repositórios.
Clicou direito sobre BR com Erudio, New Package, Repository. OK, clicamos com o direito, New, Java Class, Interface, e a gente vai chamar esse cara de Person Repository. OK, definida a interface. O que é que a gente precisa fazer agora, pessoal, para ter acesso às operações de CRUD? A gente precisa estender JPA Repository. Extends JPA Repository. E esse JPA Repository recebe dois parâmetros. Então, a gente vai investigar aqui como funciona esse cara. Vamos acessá-lo. E aqui ele recebe um tipo e recebe o ID. Esse ID é o ID da entidade. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar esse tipo para a interface, né? O tipo vai ser person. OK, definido person. E o outro parâmetro, se você se lembra bem, é o ID da entidade. Então, a gente vai aqui, person, e aqui está o ID da entidade. A gente passa o tipo desse ID. No caso, é long. Então, a gente passa um tipo long aqui também, para que ele consiga fazer esse mapeamento. E vamos adicionar a importação. OK. É isso, pessoal. Com apenas isso, ele já consegue fazer um CRUD básico nesse cara. Só isso é suficiente. Anteriormente, você precisava adicionar um @repository aqui. Então, se você estiver trabalhando com projetos legados e você remover essa @repository, pode ser que você quebre o projeto. Então, dependendo da versão do Spring Boot, é necessário manter isso lá. OK, criamos o nosso repositório e é isso. Continuando, pessoal, agora que a gente já definiu o mapeamento da nossa entidade e também criamos o repositório, a gente já pode começar a vincular o nosso serviço ao repositório. Antes de fazer isso, a gente vai trabalhar em alguns serviços da infraestrutura e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar essa Unsupported Math Operation para Resource Not Found Exception. Resource Not Found Exception. A gente vai copiar e substituir aqui e ele já vai sugerir renomear o arquivo. Então, vamos clicar nessa lâmpadazinha vermelha aqui, Rename File. OK, já está ajustado. Qual que é o próximo passo, pessoal? A gente tem que trocar também aqui de Bad Request para Not Found. Agora é ir até o controller Advice e alterar o controller Advice também. OK, agora não é mais Unsupported Math Operation Exception, é Resource Not Found. Essa sexta opção aqui. OK, e aqui mantemos da mesma maneira que estava, só vamos mudar o tipo aqui, né? O nome vai ser Handle Not Found Exceptions. E aqui a gente vai trocar para Not Found. E assim a gente trata esse status code. Agora, voltando, pessoal, a gente vai vir até o Person Services. E abaixo desse Atomic Long, a gente vai injetar o Person Repository. Esse cara aqui, chamado Repository. Ponto e vírgula. Vocês se lembram bem como que injeta, né? @autowired. E com isso ele está anotado. Agora, pessoal, é bem simples a gente ajustar. Inclusive, eu vou mover esse logger para cima aqui. Vamos deixar o autowired logo abaixo. Primeiro, o Find All. Find All, a gente pode vir aqui, a gente vai manter só o log, né? Repository, ponto, Find All. E esse Find All, pessoal, quem provê esse Find All para a gente? Quem provê esse Find All para a gente é o Spring Data. Aqui a gente está
dentro da interface list_CRUD repository. E isso está dentro do Spring Framework Data. E é isso. Então é ele que faz toda essa mágica para a gente. E a gente pode simplesmente retornar o resultado do find all aqui, ó. E pode apagar essa linha aqui também, Ctrl Y para apagar. E era isso. Ok. Find by ID. Mesma lógica. A gente pode vir aqui. Ctrl V, repository.find by ID. Bem aqui no finalzinho. Recebendo como parâmetro um long. E o nosso objeto recebia uma string até então, né? Então a gente tem que mudar aqui para long do JavaLang, recebendo o ID aqui como parâmetro. Ok, com isso a gente tem que ir lá no controller e mudar a chamada, porque lá passa como parâmetro uma string, né? Então vamos ao person controller, controllers, person controller. E aqui está um string ID, vamos mudar para long, do JavaLang. Aqui e no delete. Ok. E é isso. Ajustado. A gente tem que voltar no delete também e trocar aqui também para long. E está corrigido. Só que o repository.findById não retorna um objeto person, ele retorna um optional do tipo person. Então, como que a gente resolve isso? A gente passa o findById e em seguida a gente adiciona um ponto or else throw. E aqui a gente lança a nossa exceção. A gente vai passar uma lambda function aqui, que vai lançar a exceção chamada ResourceNotFoundException, recebendo como parâmetro, a string no records found for this ID. Ok, e era isso. Ah, claro, faltava o new aqui para instanciar essa exceção. Ok, find by ID também está ajustado. Deixa eu só voltar isso aqui, pessoal, para colocar tudo no mesmo alinhamento, porque está desalinhado. Esse mock a gente pode deixar onde está, porque a gente vai, inclusive, remover ele muito em breve. O create também é super simples. É só você chamar o repository.create. Save, né, na verdade. Save. E aqui a gente passa o person. E com isso ele é salvo. Então, aqui a gente salva e já retorna isso para quem está consumindo esse cara. Que no caso é o controller, né? O put é exatamente igual, pessoal. Não tem nenhuma diferença. A única coisa que muda é que antes eu preciso verificar se esse cara realmente existe no banco, senão não posso continuar. E isso é uma junção desse repository.findById aqui. Então, eu posso copiar essa parte, venho até aqui, colo, e aqui eu não passo direto ID, né? Eu passo person.getID. Com isso, eu recupero o ID. Vou salvar esse cara em um objeto person não peros, chamado entity, que vai ser igual a repository.findById. Se ele não encontrar, vai dar um or else throw. Se ele prosseguir aqui, então a gente pode setar essas propriedades da mesma maneira que a gente fez aqui, ó. Então, vamos colar aqui. Eu vou fazer o seguinte. E a gente substitui todos eles. Ok. Claro, agora não é mock, né? Agora a gente tem que setar
o que realmente existe. O ID a gente não precisa setar, porque o banco vai setar isso para a gente. Ctrl Y para apagar essa linha. First name, vai vir o que o nosso cliente passou como parâmetro e a gente vai setar no que já existe no banco. Então, esse entity é o que já está lá no banco. O person é o que veio de novo. Então, eu preciso pegar de person e jogar em entity. E assim a gente faz a mudança. Então, person. E aqui o last name. O address. E o gender. Ok, com isso aqui a gente já consegue atualizar as informações de uma pessoa. Agora vem o delete, pessoal. O delete, mesma lógica do find by ID. A gente vai até o final, Ctrl C, vamos até o delete. Ok, a gente recupera a entidade pelo ID. É a mesma lógica daqui, ó, mesmíssima lógica. Ctrl C. E a gente cola aqui. Ok, então a gente recuperou a entidade. Depois que a gente obteve a entidade e encontrou ela no banco, aí sim a gente pode deletar. Então, para isso, repository.delete. E aqui a gente passa a entidade. E era isso. Perfeito, pessoal. Então, substituímos os mocks. A gente pode apagar isso daqui. Ctrl Y para apagar. E vamos até o final aqui. Vamos remover esse restante. E foi feita a alteração que a gente precisava fazer. Vamos remover os imports não utilizados. E era isso. Ok, pessoal. Então, a nossa aplicação já está integrada ao banco de dados. Na próxima aula, a gente vai executar a aplicação e testar, ver se está tudo se comportando da forma que a gente espera. Então, até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai executar a aplicação e verificar se ela está funcionando apropriadamente e se a gente está conseguindo realmente nos conectar à base de dados. Para isso, vamos inicializar a aplicação. Ainda tem alguma referência ao nosso Unsupported Math Operation Exception. Ctrl Y para apagar essa linha. Play novamente. E a gente teve um erro, pessoal. Vamos investigar o que aconteceu. Não conseguiu carregar o driver com MySQL CJ JDBC driver. Vamos aqui no nosso application YAML e vamos investigar. O nome está correto. Ah, pessoal, aqui é maiúsculo. Beleza, vamos trocar aqui para maiúsculo que vai corrigir esse problema. Vamos executar a aplicação. E aí está, a gente conseguiu fazer a conexão com o banco. Já estamos estabelecendo conexão com o banco. Se tudo tiver funcionado apropriadamente, o JPA vai ter criado para a gente a tabela person. E ela está aqui. Não tem nenhum atributo, nada, mas já está criada. Perfeito. Por que isso aconteceu, pessoal? Por que a tabela foi criada? Por causa dessa Hibernate DDL Auto. Então, através disso aqui, ele sabe que ele deve pegar a entidade e criar o banco. Então, foi através disso que ele criou a tabela para a gente. Agora, pessoal, a gente vai inserir alguns atributos alguns registros nesse banco, né? Insert row. O ID a gente vai colocar 1. Como a gente está inserindo manualmente, a gente tem que definir também o ID manualmente. Vamos colocar aqui São Paulo, Brasil. First name, Ayrton.
last name, Senna, e gender, male. Ok. Quando a gente clica fora, ele já faz o commit. Perfeito, pessoal. O que aconteceu aqui? A gente inseriu os atributos aqui, né? E não sei se você percebeu que o ID vem primeiro e o resto está em ordem alfabética. Isso é definido pela criação do banco através do JPA. Então, ele escolhe lá colocar em ordem alfabética. Quando a gente construir o script da nossa maneira, aí a gente pode especificar qual ordem que a gente quer. Vamos ao Postman e a gente agora vai recuperar um ID que realmente existe. Para isso, vamos recuperar o ID de número 1. A gente pode executar um find all antes, né? Ele vai trazer um array. Quando vem essas colchetes aqui, significa que é um array, que poderia ter mais itens aqui dentro. E se a gente executar o get para o ID 1, vai trazer o objeto JSON com a pessoa que está no banco. Ok, e agora se eu quiser cadastrar uma outra pessoa? A gente pode cadastrar uma pessoa, Leonardo da Vinci. Anchiano, Itália. Mail. Ok. E a gente pode persistir esse cara. Send. Ok. Leonardo da Vinci cadastrado no banco. Se a gente voltar ao REID e conferirmos, dermos uma atualizada aqui, aparece um novo registro no banco. O post já está funcionando. Vamos testar o put. O que a gente pode fazer para testar o put, pessoal? A gente pode pegar isso daqui e fazer uma atualização nesse cara. Então, a gente cola o JSON aqui e vamos usar o verbo responsável por fazer updates, que é o verbo put. E a gente pode colocar aqui qualquer valor, 1500, que ele viveu mais ou menos nessa época. Então, send. Ok, atualizou. Se a gente voltar ao REID e atualizarmos, tem que estar aqui 1500. Então, está persistindo também, está atualizando. Agora falta a gente testar o delete, né? A gente testou o create, update, o find all. Find all a gente pode testar agora que vai ter 2 itens, né? Ok, send. E aí está, a gente tem um array. Na primeira posição a gente tem um Ayrton, na segunda a gente tem um Leonardo da Vinci. E é isso. A gente pode atualizar novamente aqui, se for do nosso interesse, né? Para voltar à forma que estava no início. E atualizando aqui já vai corrigir também. Perfeito, pessoal. Então, está funcionando nossa aplicação. E a gente pode executar um delete. Antes de executar o delete, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cadastrar outro, vou pegar o ID, né? Ok, então eu cadastrei duplicado esse usuário. Então, eu tenho o ID dele, que é o ID 3. Se eu for no banco, aqui está. E eu posso deletar esse cara. Eu venho aqui, passo o ID de número 3 e executo o delete. Antes, vamos executar um get para esse cara. Get para o ID 3. Ok, aí está. E a nossa listagem traz 3 itens, né? Inclusive um duplicado. Se eu executar o delete para o ID 3, ele me traz a resposta como um no content, né? Não traz nenhum conteúdo, mas removeu do banco. Se eu voltar aqui, não tem o Leonardo da Vinci duplicado. E se eu buscar a listagem, não vai ter 3 itens, vai ter apenas 2. E o de ID 3 foi deletado. Se eu executar o get pelo ID 3, ele vai falar que não encontrou nenhum registro com esse ID. Ok. Só que, não sei se vocês perceberam, mas aqui no delete ele me retornou um status code 200. E nesse caso, ele deveria me retornar um 204, que é o mais adequado. Fala, pessoal, beleza? Continuando nessa aula, a gente vai ajustar o nosso controller. A gente vai fazer um refactor nele
E um deles é justamente para corrigir o problema de retornar um 200 quando a gente deleta, quando na verdade deveria retornar um status code 204. Para isso, a gente vai abrir aqui o Person Controller e vamos começar as mudanças que a gente precisa fazer. Lembra que eu comentei com vocês que essa aqui não era a forma mais inteligente de se mapear uma operação do tipo GET e que existe uma forma mais inteligente que essa, só que você também precisa aprender a fazer dessa maneira porque eventualmente você vai dar manutenção em legado e precisa entender como funciona. E a forma de se fazer isso é através do getMapping. GetMapping, esse cara aqui. Ok, quando eu adiciono o getMapping, automaticamente eu não preciso mais adicionar o tipo de método que está sendo utilizado, porque implicitamente ele já tem isso daqui dentro dessa annotation. Então, vamos apagar aqui. E a gente vai manter apenas o produces application JSON value. E era isso. Ok, agora o que a gente pode fazer, pessoal? Vamos acessar essa annotations e vamos entender o que ela faz. Interface, e ela é um alias para request mapping. E aqui, se você observar, a gente tem o request mapping e recebe também como parâmetro o request method do tipo get. Se você olhar, é a mesma annotation, só que um alias. Isso torna mais tranquilo, porque ao invés de eu adicionar isso daqui, além da annotation, eu adiciono apenas um get mapping e já atende tudo que eu preciso. Então, isso e isso é a mesma coisa. Isso torna os nossos controllers muito mais enxutos e fáceis de manter, né? Então, vou copiar isso daqui e vou aplicar também ao Find by ID, né? Claro, quando eu faço isso, eu já posso remover o method, o parâmetro method, Ctrl Y para apagar essa linha. Ok, vou deixar dessa maneira aqui mesmo, pessoal. E agora, pessoal, e o post? O post é a mesma ideia. Para o post, a gente vai usar um post mapping. Ele já sugere aqui, e claro, eu posso apagar essa linha aqui também. Ctrl Y para isso. Put, mesma coisa. Basta eu adicionar um put mapping. E todos eles seguem a mesma lógica. Internamente, é um request mapping que já tem o tipo de método especificado na annotation, ou melhor, no alias para annotation. E é isso. E, por fim, a gente tem o delete, que também é um delete mapping. Ok. Esse a gente pode deixar em apenas uma linha, porque ele é bem simples. E era isso. Se você quiser verificar direito, basta você segurar Ctrl e clicar sobre ela, e você vai abrir o código. Se a gente vier na estrutura de projeto e pressionar esse ícone de alvo aqui em cima, ele vai mostrar aqui todas as annotations dentro da biblioteca, né? Dentro da dependência do Spring Framework Web Bind Annotation. E aqui a gente tem o delete. Se você conferir aqui, vai ter o post, put. Aqui temos o get. E também temos o request mapping, no mesmo pacote, pessoal. Então, é a mesma annotation. Olha só, request mapping, aqui está ela. É a annotation default, que no fim das contas as outras são apenas abstrações para ela. Aqui a gente tem o get mapping, que é um alias para request mapping, assim como o post mapping, o put mapping e o delete mapping. Cadê o delete? Delete mapping. Todos eles são apenas um alias que recebe como parâmetro para request mapping o tipo de verbo. Beleza? Então,
Essa é a forma mais inteligente e nos projetos novos você vai usar dessa maneira. Beleza? Então é isso. Falta a gente ajustar também o delete para retornar um 204, porque estava retornando até então um 200 e não é o verbo mais apropriado. Posso recolher isso daqui, podemos fechar. Uma outra coisa que eu acabei não comentando com vocês, pessoal, deixei passar batido, é que tudo que eu adiciono no POM do Maven, ele gera a dependência aqui, ó. Ele já baixa a dependência e integra ela ao projeto. Leandro, mas a gente só usou umas 3 dependências, aqui tem um montão. Sim, realmente, a gente só usou algumas e aqui tem esse monte de dependência, porque internamente o Maven vai baixar as dependências do Spring Boot e as dependências das dependências. Então, vem bem mais coisas além do que o que a gente adiciona. E isso é totalmente transparente para a gente. Agora, pessoal, a gente vai ajustar esse cara aqui para ele retornar um no content. Para isso, a gente vai mudar aqui para response entity. Esse primeiro aqui. E a gente vai passar para ele um coringa, né? Ok. E ao invés de a gente não retornar nada, agora sim a gente retorna um return response entity .no content .build. E era isso. E agora ele vai retornar para mim um status code correto, que é o 204. Ok, pessoal. Então, está ajustado. Vamos inicializar a aplicação. Ok, aplicação inicializando. Vamos para o Postman e vamos inserir novas pessoas no banco de dados. Primeiro vamos testar as operações, né? O get de person, find all, né? Send. E aí a gente tem 2 pessoas no banco. Find by ID. Vamos recuperar o ID 2. Temos o Leonardo da Vinci. Post, vamos testar o post. E a gente vai inserir Indira Gandhi por Bandar, Índia, e é female. Ok, vamos inserir essa nova pessoa no banco. Ok, inserido. Vamos inserir uma segunda vez. Inserido novamente, só que agora a gente errou, né? Vamos executar um update para corrigir, né? A gente inserir o Mahatma. E esse cara é male. Send, ok, atualizado. Vamos inserir uma terceira vez esse valor aqui e a gente vai deletar ele, né? Send, ok, agora com ID 6. Vamos voltar ao banco de dados. Person, data, e aí está. Esse cara está duplicado, a gente vai apagá-lo. Então, delete pelo ID 6. Antes, vamos executar um get pelo ID 6, né? Aí está, delete, e tem que retornar um 204, não 200 mais. Retornou o status code 204. Se a gente tentar executar o get novamente pela pessoa de ID 6, vai retornar que não encontrou nenhum registro para esse ID. Não sei se vocês repararam, mas o nosso log tem alguns warns. Isso não é necessariamente um problema, mas alguns deles a gente pode corrigir. O primeiro warn, na verdade o último warn é esse daqui, né?
E é justamente um warning dizendo que ele não encontrou nenhum registro para esse ID. Não é um problema exatamente do comportamento padrão da nossa aplicação. Vamos ver o outro warn. O outro warn está aqui em cima. Vamos verificar. E aqui diz, Spring JPA Open in View está habilitado por default. Entretanto, as queries do banco de dados vão ser performadas durante a renderização da view. Configure explicitamente o Spring JPA Open in View para desabilitar esse warn. E aí, se você quiser desabilitar o Open in View, basta você vir em Spring JPA Open in View. Então, vou copiar o nome da propriedade. A gente vai vir até o nosso application YAML. Posso minimizar isso daqui. Então, a gente tem aqui Spring, JPA e depois o Open in View, que vem no mesmo alinhamento de Hibernate, Properties e Show SQL. Ao colar, o próprio IntelliJ já coloca no alinhamento certo do filho, né? Então, imagine o seguinte. Vou adicionar aqui comentado, só para você entender melhor o que está acontecendo. Quando você adiciona propriedades aqui, é como se fosse uma árvore, né? Então, você tem aqui o Spring. Dentro do Spring, você tem os galhos Application, Data Source, JPA. E dentro desses galhos, tem outros galhos menores. Por exemplo, dentro de Data Source, tem o Driver Class Name, URL, Username e Password. Dentro de JPA, tem Hibernate, dentro dele tem outras propriedades. Tem Properties, que também tem outras propriedades, e por aí vai. Então, essa é a lógica. E uma delas é o Open in View, que a gente vai definir como False. E aí vai sumir aquele warn do log da nossa aplicação. Ok. Se a gente executar novamente a aplicação, aquele warn de Open in View vai desaparecer. Ok. E não tem mais aquele warn, mas a gente tem dois outros warns aqui. E se a gente verificar aqui, ele me fala que o MySQL 8 Dialect foi depreciado e me sugere usar o org Hibernate Dialect MySQL Dialect ao invés dele. A gente vai substituir isso daqui, mas ainda tem um outro problema. Mas vamos resolver um de cada vez, né? Ok. Se a gente executar de novo, vai sumir mais um warn, mas vamos manter um ainda. Ok? E o que ele diz? Ele diz que o MySQL não precisa ser especificado explicitamente usando o Hibernate Dialect. Remova essa propriedade que ela vai ser obtida automaticamente através do valor default. Então, se eu não quero sobrescrever isso daqui, eu não preciso adicionar o dialect. Por isso que está vermelhinho aqui. E a gente vai remover esse cara. Ctrl Y para isso. A gente não pode deletar o Hibernate, apesar de não ter nenhum filho para ele. Eu até vou fazer isso para vocês verem o que acontece se eu deletar essa propriedade. Então, vamos lá. Vamos executar a aplicação. E a nossa aplicação não foi executada. Falhou ao fazer bind de propriedades sobre Spring JPA Properties. E aí não conseguiu fazer o bind apropriadamente. Então, eu preciso manter Hibernate aqui. Ao voltar à propriedade Hibernate, apesar dela não ter nenhum valor aqui, vai funcionar e vai subir normalmente sem nenhum warn. Ok, se você conferir os logs, só temos informações de info e nenhum outro warn. Perfeito? Então era isso. Até a nossa próxima sessão, em que aprenderemos a trabalhar com logs em aplicações Spring Boot. Fala Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de Spring Boot da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático, cobrindo tudo o que você precisa
para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades no mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com Java, Spring Boot, Spring Data, Postman, segurança com Spring Security, Docker, Kubernetes, Maven, relatórios com Jasper Reports, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, AWS, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Maang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Que você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com JUnit 5, Mockito, Rest Assured e Test Containers, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com o desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem Spring Boot, Java ou até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails, Python e ASP.NET. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir seu dinheiro de volta sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem primeiro. Não perca tempo e venha aprender comigo no curso Spring Boot 2025. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula.